Então, vou colocar aqui alguns candidatos, né, pré-candidatos, ele a gente sabe que vem aí para uma reeleição. Eu queria que você colocasse aqui, a gente fazer um bate-bola e uma opinião sobre os candidatos. Esse é o Eduardo Paes aí, o que você acha? Por incrível que pareça, eu tenho muitas diferenças com o Eduardo, né? Inclusive na pandemia, eu praticamente declarei guerra a ele, enfim. Só que o Rio elegeu, né? O Rio elegeu. A gente tem que respeitar a decisão da população, embora a gente seja muito contrariado, mas alguns aspectos a gente precisa ser honestos, né? Ideologicamente, muitas diferenças, quer dizer, o cara que acabou apoiando o Lula para presidente e tal, enfim, tu já vê o alinhamento que ele tem, a visão ideológica dele. Ele é um cara que aceita muito bem essa pauta identitária, progressista, porra, que entrega o poder para o Estado, fortalecimento de Estado. Então eu não gosto de... Assim, eu não tenho um alinhamento com político que tem essa visão de querer concentrar poder no Estado, né? Eu gosto do poder concentrado nas famílias. Então ele é do time que vai contra isso. Agora, se você fizer uma análise da gestão, como um gestor público, como um cara que conhece a cidade do Rio, como um cara que conhece não só a máquina da administração, como o Rio, a cidade do Rio, eu não posso negar que ele é um cara que conhece bem e sabe, inclusive, as mazelas regionalizadas das zonas e dos bairros onde o calo aperta e ele consegue fazer uma máquina funcionar razoavelmente bem com as pessoas bem escaladas nos times, mesmo atendendo a pressão política de apoio nas trocas que são feitas para aprovar empréstimos, por exemplo, né, de colocar um cargo aqui, um cargo ali, aquela coisa que a gente sabe como é que funciona. Com tudo isso, ele faz esse jogo muito bem jogado. Então, dizer que ele é um péssimo administrador, não é um péssimo administrador. Já até disse isso, mas eu sei que ele não é. E aí, quando a gente vai ver o julgamento da população na hora de votar num prefeito, e é isso que também... Eu sou muito de puxar a orelha da direita, porque eu sou de direita e eu quero a direita bem. Mais uma vez, a direita às vezes sai do pragmatismo, que é um grande erro, e fica agarrada a questões ideológicas, doutrinárias, e esquece que o eleitor, por exemplo, de prefeito, ele não está preocupado se o prefeito é a favor ou contra o aborto, se o prefeito é a favor ou contra banheiro trans. Ele está preocupado se a rua dele vai ter enchente, vai ter asfalto, se a luz do poste vai acender. Se esse prefeito for do PC, do B, do PSOL, do PL ou do Republicanos, ele está cagando para isso. Sim. E a direita, na hora que ela vai construir propostas e candidaturas, fica batendo muito em pauta de costumes. O eleitor municipal é um eleitor muito específico, né? Ele é um cara que está querendo... Ele nem está preocupado com política econômica. Ele sabe o que o prefeito tem que fazer, ele quer a rua dele com asfalto, ele não quer enchente, ele quer luz acendendo, ele quer que a escola do filho dele tenha merenda. E isso o Eduardo acaba fazendo razoavelmente bem. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, o desafio de vencê-lo é apresentar uma candidatura que faça as pessoas se entenderem que essa pessoa vai fazer isso melhor do que ele faz. Excelente. Show. Show de bola. Davi, vamos lá. Próximo pré-candidato. Esse é o Tarcísio Mota. Ele foi o vereador mais votado, né? Teve mais de 120 mil votos na última eleição. Foi eleito agora deputado federal. É aquele que abraça muito essa pauta identitária. Isso. Né? E se o pessoal tiver um candidato próprio e não tiver aliado ao Eduardo, esse pode ser um nome por ser um nome forte do pessoal aqui no município. O que você acha? Exatamente o que você falou, tá? Esse aqui a gente não precisa nem demorar muito. Se a composição política entender que ele tem que vir junto com o Eduardo, eles vêm junto, mas se entender que vem sozinho, às vezes eles podem avaliar, olha, tá na hora de fazer um termômetro, ver como é que a gente tá no Rio. Então, às vezes, é uma candidatura de teste, só para fazer balão de ensaio. O pessoal sabe que não tem condição de assumir nenhuma grande capital, é um partido que sabe o lugar dele. Mas puxa vereadores, né? Sim, vai puxar vereadores, mas se tiver na coligação também puxa. Sim. Então, a questão é só medir o tamanho. Às vezes, de vez em quando, eles precisam medir o tamanho. Essa foto dele, muito bem escolhida a foto, Davi, muito engraçado. Passa pro... Bom, esse é o senador Carlos Portinho, né? Ele era o suplente do senador Harold, que veio a falecer, também do partido do PL. Uhum. Fez um trabalho bom que eu gostei na questão da tentativa do Rogério Marinho na presidência do Senado. Infelizmente, acabou que ficou na mão do Rodrigo Pacheco. E é um nome aí que algumas pessoas do PL da direita falam para mim que tem interesse em concorrer. O que você acha? Gosto muito dele. As vezes em que nós estivemos juntos, vi que ele é uma pessoa bastante centrada. É um homem muito competente, muito capaz, tem um bom currículo.
só não tem popularidade. Então, assim, tem que ser feito o cálculo político se ele tem potencial de vencer. Aí tem que medir os números do Portinho. Sim. Bom ele é. Fazer uma boa gestão ele faria sim, porque tem competência para isso. Saberia montar um time, é bom, mas o problema é que a gente... Venceu o Eduardo Paes, que é difícil, tempo, né? Dá tempo de construir o nome dele na cidade? Entendi. Acho que não. Davi, próximo. Esse é o doutor Luizinho, deputado federal, também foi muito votado. Se eu não me engano, é o presidente do PP, né? Sim. Que é o partido do Arthur Lira. Ele é o secretário de saúde do Estado, né? Isso. E é um nome que também tem se colocado, inclusive tem até uma polêmica aí entre do Cláudio Castro sair do PL, porque dizem que o Cláudio Castro quer apoiar ele e não o Flávio. É uma polêmica aí que rola nos bastidores. O que você acha dele, se ele tem alguma chance? Luizinho sofre de uma maldição, ele é ruim de voto. Ele só vive no sufoco, assim. Essa eleição agora, de 2022, é que ele... Foi uma eleição em que ele investiu bastante. Exato. E teve uma votação mais expressiva. Mas, de um modo geral, ele não... Mas foi uma eleição que ela não reflete uma preferência do eleitorado, e sim um resultado de investimento, né? Foi uma eleição que ele gastou bastante. O Luizinho sempre ele ganhou a eleição raspando. Então, assim, embora ele seja um cara que tem um bom trabalho na área de saúde e tudo mais, ele também tem uma dificuldade de ter popularidade. Assim, o doutor Luizinho, para ele... eu acho que assim, ele pode já estar acreditando que é possível ganhar uma prefeitura, mas assim, ele está muito longe de pode disputar com o Eduardo em termos de ser conhecido no Rio. É, muito difícil mesmo, verdade. Davi, próximo. Bom, esse aqui é o senador Flávio Bolsonaro, é o filho do ex-presidente. Na minha opinião, na minha humilde opinião, é o único que tem chance de ganhar o Eduardo Paes nesse prazo que tem. É óbvio que pode ser construído um outro nome, mas nessa eleição, até porque eu acho que para vencer o Eduardo Paes, só o bolsonarismo, e como o Bolsonaro ganhou no Rio, eu acredito que é bem difícil um outro nome vencer. Esse é o Flávio. Qual a sua opinião em relação a isso? É uma análise fria, tá? Que eu vou fazer, não é uma análise nem de apaixonado ou desapaixonado. Análise fria. Concordo. O legado, o capital político do bolsonarismo é muito forte ainda no Rio. Então, assim, se a gente imaginar que isso é possível ser transportado para candidaturas municipais em 24, não tem por que não imaginar, do ponto de vista de cálculo político, que o Flávio seria o nome que teria condições de disputar um segundo turno. Hoje eu vejo dessa forma, tá? É sim, porque o nome, a figura, é filho do ex-presidente. Sim. É um senador já e tal. Então é isso. Acho que ele tem condições. Não sei se seria bom ele ser prefeito. Aí já é uma outra avaliação. Para ele. Para ele vai expor, né, novamente um filho do ex-presidente à administração, ao Poder Executivo. E a mídia toda contra, aquela história. Pode ter um desgaste numa eventual recandidatura do presidente Jair Bolsonaro em 26, né? Que eu assim, tô muito preocupado, porque eu acho que o TSE vai empenar ele. Mas se você fosse o vai Bolsonaro, inelegível. você falaria pro seu filho, vem candidato ou não vem? Não vem. Não vem, não. Se houver hoje eu tô mais afastado da família, do presidente e tudo mais. Eu não tenho ouvido as conversas. Mas assim, se o presidente entender o ex-presidente Bolsonaro entender que ele vai ser o candidato em 26 de novo, eu acho que não é interessante botar nenhum filho para se expor em candidaturas do executivo, porque isso vai ser motivo de espancamento. Eu pensaria dessa forma. Estou falando de uma forma fria, né? Mas eu tenho mais uma preocupação, que eu acho que o TSE vai torná-lo inelegível, o presidente Bolsonaro. Entendi. E a direita vai precisar ter um plano B. Sim. O Tony de Paulo, também deputado federal pelo PMDB, teve uma votação muito boa agora, e também nos bastidores aí fala que tem interesse, né? Fez o pai deputado estadual, falam que também tem interesse a ser prefeito do Rio de Janeiro. Você acha que tem alguma chance? Ele rouba votos do bolsonarismo, porque o viés do Tony é os evangélicos, né? Os protestantes, né? E ele está nesse nicho, ele não sai muito desse nicho. Saiu do nicho dos protestantes, não existe o Tony de Paulo. O pessoal aqui normal não acha ele meio fanfarrão, né? Meio canastrão, de jeito de falar. Então, assim, existe muita... ele tem um nicho próprio, mas fora desse nicho ele tem muita rejeição, né? Existe muito... Na verdade, assim, quem não é do mundo protestante, evangélico, tem
tem muita resistência aos pastores que estão na política, né? Existe muito isso. Sim. Então, assim, ele tá num ambiente que é o mesmo do Sóstenes e tudo mais, então ele tem que brigar naquele nicho. Se conseguir ter uma capacidade se ele conseguir uma boa equipe de marketing, um bom planejamento, nós estamos falando aqui, filho, de uma disputa de 4 milhões de votos, né? A gente não está falando de pouca coisa. Ah, não, sim, muito difícil. Né? Então é essa que é a questão. A gente consegue ter 4 milhões de protestantes bancando. Assim, o Crivella ganhou e não foi com folga, com a Universal toda em cima. Sim. Vamos lá, mais alguém? Olha aí, o nosso ex-prefeito. Sem saber que ia ser ele, né? Ele aí. O nosso ex-prefeito Marcelo Crivella, deputado federal agora. Isso. Foi senador por 2 mandatos, né? Foi senador por 2 mandatos, foi prefeito do Rio de Janeiro, perdeu no segundo turno para o Eduardo Paes. E o nome também figura, por ser a figura mais forte do Partido Republicano, que é hoje um partido forte, e no meio evangélico também é uma pessoa muito querida no meio evangélico.